E o Internacional, que no dia de hoje tem o último dia de inscrições para o Campeonato Gaúcho, mas eu quero te falar sobre duas negociações que o Inter arquiteta pensando no futuro, no longo prazo. Quero te falar do lateral esquerdo Wellington, um jogador de 22 anos do São Paulo, e também do meio atacante Oscar. Duas negociações que o Inter já trata neste momento, mas que seriam para 2025. Então, só antes de começar esse vídeo aqui com novas informações sobre o Internacional, roda a vinheta. Bom dia, Colorados! Começando aqui com novas informações sobre o Internacional e só antes de começar aqui com esse vídeo, não esquece de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também o sininho de notificações, que é muito importante, tá bom? Começando aqui com as principais informações do Internacional no dia de hoje, eu quero começar aqui conversando com vocês nessa sexta-feira, último dia de inscrições para o Campeonato Gaúcho, tá? Até às 6 da tarde, o Inter pode colocar os jogadores no BID, Boletim Informativo da CBF, e estando no BID, o Inter consegue inscrever esses jogadores no Gauchão. Na verdade, as inscrições do Gauchão elas vão até amanhã. Porém, o BID não funciona amanhã. O BID não funciona em finais de semana. Ele só funciona de segunda a sexta. Ou seja, como o Inter precisa colocar o jogador no BID para escrever no Gauchão, o Inter tem até 6 horas de hoje para estar no BID e aí posteriormente escrever no Gauchão. Entenderam? É basicamente assim que está funcionando essa situação. O Inter quer 2 jogadores ainda para esse gauchão. O Wesley, que já está em Porto Alegre, já fez exames médicos. Inclusive, quando está assistindo esse vídeo, já pode ter até sido anunciado como novo reforço do Internacional. Ele estará na lista do gauchão já como novo reforço. O segundo jogador é o Thiago Maia, que também pode ter sido já anunciado no momento que você está assistindo esse vídeo. E também é um jogador que o Inter corre contra o tempo para conseguir colocar no bid. Esse já numa situação um pouco mais complicada, já numa situação um pouco mais difícil, porque tem todo o imbróglio, tem toda uma novela com o Flamengo, todo um jogo duro com o Flamengo, desnecessário, diga-se de passagem. O Inter também pensava em trazer um goleiro. A gente sabe que hoje o Antony é um goleiro que tem pouca amostragem, por mais que em 7 jogos desse Campeonato Gaúcho ele só tenha tomado 3 gols, e desses 3 gols você até pode questionar o que foi falha e o que não foi. Então, mas, enfim, foi um goleiro que tomou poucos gols, mas também porque foi pouco exigido, mas o Inter gostaria de trazer mais um goleiro. O próprio Magrão falou sobre essa situação e confirmou que o Inter contrataria um outro goleiro. Ele chegou a estar próximo do Gabriel Vasconcelos do Curitiba, mas desistiu da contratação por parte de muita rejeição da torcida. Então, o Inter busca um goleiro, o Inter busca um lateral esquerdo, mas são nomes que só devem chegar na metade da temporada, tá bom? Pelo menos essa é a tendência. Falando inclusive sobre a lateral esquerda, que é a grande hoje problema do Inter, né? Pega o time titular do Internacional com o Rocher voltando, com a confirmação do Thiago Maia, tu tem ali um time que é muito bom, mas tu tem ali um asterisco. Um jogador que a qualquer momento pode fazer alguma entrega, um jogador que faz ali o feijão com arroz, é o nota 6, que é o René. Mas a qualquer momento ele pode entregar, assim como, por exemplo, ele fez contra o Fluminense, assim, por exemplo, no gol do Brasil de Pelotas que ele fez no jogo passado. E o Inter quer trazer um ou outro lateral esquerdo. Só que o Inter não quer trazer um lateral esquerdo só por trazer. Por exemplo, o Grêmio agora também tem um problema lá na lateral esquerda, que é com o Reinaldo. Foi muito mal na temporada passada. O que o Grêmio fez? Contratou agora o Mike Silva, que é um lateral esquerdo do Guarani, um jogador completamente normal, né? Por exemplo, em 42 jogos tem 1 gol e 4 assistências, tem uma nota 6, por exemplo, nesse Campeonato Paulista, não foi tão bem nesse momento. Mas é um jogador que não deve ser nem melhor que o Reinaldo, pelo menos pelos dados, nem é melhor que o Reinaldo. O Inter não quer fazer isso. Se é, por exemplo, para trazer um cara igual ou pior que o René, o Inter já tem, por exemplo, o Tauan Lara no banco de reservas, tá bom? O Inter quer trazer um lateral que chegue para resolver os problemas. Um cara que seja superior ao René. Por isso o sonho do Alexandre da Juventus. Mas todo mundo sabe que esse nome do Alexandre da Juventus, 32 anos, um cara que ainda tem um desejo de seguir da Europa. O Inter escutou do próprio staff que ele tem esse desejo de seguir da Europa, seria o sonho do Inter, mas é uma negociação muito complicada. Por mais que o Borré, inicialmente, também o Inter tenha escutado isso, né, num Borré que gostaria de seguir da Europa, que não gostaria de voltar agora ao futebol sul-americano, e posteriormente o Inter conseguiu reverter a situação e contratar o jogador, o Inter entende que pode fazer isso com o Alexandre também, fazendo um projeto, fazendo tudo bem legal. Mas é uma negociação muito complicada.
Por isso que o Inter partiu por outro nome, que é o do Wellington, jogador do São Paulo, 22 anos, jogador muito novo, tem margem para se potencializar, ganhou a Copa do Brasil agora, ganhou a Supercopa do Brasil, atuando como titular, inclusive, na Supercopa do Brasil, e é um jogador que é um pouco criticado pela torcida do São Paulo, mas se tu for ver entre os laterais esquerdos hoje do futebol brasileiro, é um cara que tá ali entre os tops, e é um jogador, como eu te falei, muito novo, e o Inter, por exemplo, tem margem para evolução. Nesse momento, o Wellington tem contrato terminando no fim do ano. São Paulo fez uma proposta de renovação, ele recusou essa proposta. A informação que se tem lá em São Paulo é que o São Paulo vai fazer uma nova proposta, mas eles têm um limite financeiro, né, para o negócio do Wellington. O Inter, até o momento, não pode se meter nessa negociação. Por quê? Porque ele ainda não pode assinar um pré-contrato. Ele só pode assinar um pré-contrato no meio do ano. Mas o que o Inter está fazendo? O Inter está conversando já com o staff do jogador, falando: olha, a gente tem interesse nesse jogador. No meio do ano a gente vai fazer uma proposta de pré-contrato. Vai ser uma proposta interessante, os valores são esse aqui. Top esperar até o meio do ano e não renovar com o São Paulo? Top. Então é basicamente isso que o Inter fez. O Inter pediu para o empresário do jogador esperar até o meio do ano para não renovar com o São Paulo e depois, aí sim ele escolheu, ó, essa aqui é a proposta do Inter e essa aqui é a proposta do São Paulo. Escolhe qual que tu quer. Então vai ser nesse sentido que está funcionando a negociação do Wesley. Mas, como eu te falei, como é um jogador que fecharia pré-contrato no meio do ano, é um jogador que a gente está falando só para 2025, só para a próxima temporada. Óbvio, depois do pré-contrato assinado no meio do ano, o Inter pode tentar antecipar a chegada dele. E eu acho que até seria bem possível, bem plausível. E eu acho que se o Inter fecha um pré-contrato com ele em julho, certamente ele chega ainda nessa temporada. E é a ideia do Inter, o nome do Wellington, um jogador de 22 anos, é para a lateral esquerda. Segundo nome, esse todo mundo sabe, Oscar, sonho do Inter, sonho do presidente Alessandro Barcelos, o técnico Eduardo Cudê, que é um cara que gosta, o Cudê tem uma característica de ligar muito para jogadores. Na primeira passagem pelo Inter, ele fazia muito isso, ligava pro Sérgio, ligava pro Tyson. Nessa passagem, ele ligou agora, por exemplo, pro Bruno Gomes do Curitiba, pediu pro Lúcio ligar pro Rossetto do Atlanta United, liga, por exemplo, toda semana pro Thiago Maia, conversa muito, por exemplo, com o Borré, liga também toda semana, por exemplo, com o Oscar. É um cara que participa muito das negociações, fazendo ligações, conversando com os jogadores, porque ele é um ex-boleiro. Ele sabe que isso também é importante. E o Inter sempre tem conversas com o Oscar, e o Oscar quer voltar ao futebol brasileiro. O contrato termina agora em novembro, e em junho desse ano ele pode assinar um pré-contrato e vir de maneira gratuita para o Internacional, sabendo que vai ter que reduzir muita boa parte, mais de 90% quase desse salário que ele ganha, que é acima de 20 milhões por mês. Então, nesse momento, também a negociação do Oscar também é uma negociação difícil, mas o Inter tem alguns concorrentes, né? O Inter tem o Flamengo e o São Paulo. São dois concorrentes que o Inter tem nessa negociação. É Inter, São Paulo e Flamengo, porque ele quer voltar ao Brasil. Nenhum outro mercado mais agrada o Oscar, porque ele já tá muito rico. Se duvidar, ele tem mais grana que o próprio Internacional, já é um cara que tá bilionário. Então, ele não quer mais a grana, ele quer realmente ficar aqui no Brasil, se fixar no futebol brasileiro e nos lugares onde ele foi mais feliz. Inter, São Paulo e o Flamengo, que sempre foi um nome ali. Rio de Janeiro, um clube grande, né? Hoje, o clube com mais torcida no Brasil também seria, por exemplo, uma possibilidade. Mas o Inter tenta também, já nesse momento, desde o ano passado, o presidente Alessandro Barcelos já conversa com o Oscar para ter essa relação para ele voltar. O empresário do Oscar é o Juliano Bertolucci, que é um empresário que tem um grande trânsito dentro do Flamengo, um empresário que é muito amigo da direção do Flamengo. Isso seria um problema para o Internacional. Mas é algo que dá para transtornar. A família, por exemplo, o Tyson, a esposa é colorada, então o Inter já teria, por exemplo, uma vantagem em relação ao Flamengo. A vantagem é a identificação toda que o Tyson tem aqui em Porto Alegre, o fato de no Brasil já ter falado de maneira aberta aqui no Brasil, por exemplo, só jogaria no Internacional, então também tem essas coisas e é o nome que o Inter tenta a partir da metade do ano, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero ter gostado, volto logo mais com as informações, valeu, falou e fui!